E não é que o bichão começou a subir mesmo, rapaziada. Vamos lá, vou começar falando aqui de Bitcoin hoje, voltando ao tempo gráfico diário, que era em relação ao último vídeo que eu fiz pra vocês aqui no YouTube, né? A gente pode ver que ele acabou rompendo a cunha descendente pra cima, né? E entrou bastante volume de compra aqui no tempo gráfico diário. A gente teve, né, um movimento bem expressivo de alta. A gente pode ver aqui que domingo passado a gente estava nesse candle aqui, tá? Depois ele fez o rompimento do inside bars, né? E acabou rompendo pra cima aqui, tendo maior continuidade de alta. Galera, tá começando a ficar bonito agora, tá ficando legal. Por quê? Porque a gente tá aqui nesse caixote verde. Lembra que eu falei pra vocês que é muito importante a gente passar dessa região aqui do caixote? Pois então, a gente ainda precisa passar isso, tá? A gente ainda não conseguiu ter continuidade de alta. De fato, a gente rompeu o último topo, mas a gente não conseguiu ter continuação de alta, né? Deixa eu ver se eu consigo achar um gráfico aqui. Perfeito. Aqui, ó, no tempo gráfico mensal, fica mais nítido, fica mais claro, a gente consegue ver que tipo de movimentação a gente está fazendo aqui, tá? A gente teve bastante volume de compra no tempo gráfico mensal, então a gente consegue ver, obviamente, a continuação de alta aqui usando essa região como uma região de suporte que era o maior, o mais esperado, na verdade. A gente pode ver que veio exatamente nessa linha verde aqui, que estava marcada, justamente para poder formar a base de preço e depois voltar a subir, né? Obviamente a gente precisa acompanhar outras coisas como as bolsas tradicionais e também em relação à força do dólar, né? Mas por enquanto a gente está bem bonito aqui, a gente tem bastante espaço para subir ainda no tempo gráfico mensal, apesar de que no tempo gráfico semanal a gente tá quase chegando aqui na região de sobrecompra, mas tem mesmo assim muito espaço para subir. No tempo gráfico diário a gente está aqui fazendo um topo mais alto aqui, né? Então a gente pode sim ter uma continuação. A gente está tentando formar também um fundo ascendente para ter continuidade de alta, para poder formar de fato uma base de preço, né? Eu acredito que a gente possa vir aqui na região dos 28.400 mais ou menos, para retestar e depois voltar a subir. Isso são probabilidades, obviamente, não que isso que vá acontecer, na verdade, né? Mas é só estudar mesmo qual que seria a maior probabilidade, já que seria tentar retestar essa região dessa base de preço aqui para poder dar a confluência e voltar a subir. Se por um acaso ele não voltar aqui também, não tem problema. A gente pode tentar aí entrar num fundo ascendente no tempo gráfico de 4 horas, a gente pode tentar entrar aí no tempo gráfico de 1 hora em sobrevenda, né? Que seria a formação do tempo gráfico diário formando um fundo aqui. Então, assim, galera, a gente pode ficar de olho para ver o que vai acontecer no Bitcoin, mas é muito importante a gente se atentar nessas regiões aqui que são regiões-chave, né? A gente pode ver que a SP500 não mudou nada, a SP500 ainda tá a mesma coisa, tá? A gente tá aqui, a gente tá aqui, ó, no tempo gráfico diário, né? A gente está aqui bastante esticado, tentando formar um fundo agora. Obviamente, a gente já bateu 1 hora em sobrevenda, inclusive formamos aqui uma divergência bullish, né? Então, pode ser que a gente comece a voltar a inverter novamente na SP500 e ter continuação de alta, né? No tempo gráfico semanal, a gente não buscou fundo ascendente ainda, o que seria interessante também a gente buscar, mas daí nesse caso seria o 4 horas em região de sobrevenda. Então, a gente precisaria ver ele cair mais ainda para poder, de fato, confirmar a maior probabilidade desse fundo ascendente no tempo gráfico semanal, tá? Aqui a gente consegue ver também Nasdaq, praticamente a mesma coisa, praticamente a mesma formação. A gente precisaria formar um fundo ascendente no tempo gráfico semanal, o que pode acontecer, já que a gente está muito esticado e não conseguimos, né? Aqui a gente já está em região de sobrecompra, então é muito importante a gente ter talvez uma reversão aqui para tentar dar uma esfriada aqui nos RSIs. E já no DXY, né, a gente consegue ver essa formaçãozinha gráfica aqui formando topos descendentes. Enquanto a gente formar um topo descendente, a gente ainda está em tendência de baixa, então a maior probabilidade, na minha opinião, é que ele vá continuar caindo, tá? Isso é minha opinião, não que isso vá acontecer, mas de fato é o que eu acredito, porque são vários fatores, né? Eu acredito que a economia americana vai ter que voltar novamente a aquele formato, vamos dizer assim, de injeção de dinheiro, né? Então a gente não consegue ver, eu não consigo ver os Estados Unidos de fato se recuperar sem ser dessa forma, tá? Porque foi bem feio as situações, foi bem feio o que está acontecendo, mas a gente precisa acompanhar para ver se de fato vai ter algum tipo de movimento expressivo, né? Se vai acontecer de fato alguma coisa que lá nos Estados Unidos eles decidam tomar um rumo diferente em relação à economia. Por enquanto eles comentaram em aumentar mais 2 vezes, né, a taxa de juros aqui até final do ano, mas eu acredito que isso seja um pouco mais para tentar dar uma segurada nos ânimos da galera que está investindo, justamente para não tentar elevar a inflação com essa geração de capital, né, com essa questão de fluxo monetário. Então é muito importante a gente ficar de olho nisso aí. Então, por enquanto, rapaziada, é só isso mesmo, não tinha muita coisa para mostrar, mas era essa questão do Bitcoin que rompeu para cima e ele tá muito bonito, mas muito bonito mesmo. Se a gente olhar ele aqui no tempo gráfico mensal, a gente consegue ver, né, que esse volume de venda foi muito baixo, então a gente consegue tá formando movimentações bonitas aqui no tempo gráfico do Bitcoin, no tempo gráfico semanal, na verdade. Então a gente pode ter aqui, como a gente teve um fechamento mais alto, né, na verdade foi desde
fechamento aqui, para vocês terem uma noção, o último fechamento acima dessa região foi aqui, ó, em maio de 2022. Então, realmente é muito importante essa região de resistência que a gente está aqui, né? A gente precisaria ter continuidade, tentar romper os 33 para depois chegar aqui na região dos 36, 37, fechou? Galera, tamo junto, uma boa noite para vocês, uma ótima semana e é nóis!